Estou aqui na frente do Student Center. Quero contar para vocês um pouquinho sobre como é o processo de admissão. Claro que eu estou contando para vocês foi quando eu fui admitida, então vale a pena sempre checar o endereço admissions.mit.edu para saber tudo com mais detalhes. Mas eu vou contar como foi o meu processo. E é bem legal. Então, o processo de admissão funciona de duas maneiras, na verdade. Tem uma para quem é americano e existe um outro para quem é internacional. E para quem é internacional tem algumas opções. Eu vou contar o que eu fiz, tá bem? Bom, eles querem te conhecer como ser humano aqui no MIT. Então, eles querem saber se a maneira como você vê o mundo tem a ver com a cultura que eles vão providenciar para você quando você morar aqui. Para entender se você vai ser feliz aqui, se você vai conseguir usufruir das coisas, se você vai conseguir depois usar o que for ensinado aqui para mudar o mundo. Porque se a cultura não bate é complicado, né? Pode ser um lugar muito bom, mas se o aluno pensa diferente é complicado. Também pode ser um aluno fantástico, só que você vai crescer mais em outro lugar. Então, eles buscam entender como é a cultura do ser humano. Então existe uma parte que são redações que você tem que enviar. Algumas redações você faz e daí cada ano tem alguns temas dentre os quais você pode escolher. No meu ano eu lembro que tinha algo sobre seu maior medo, sobre seu maior sonho. Então assim, varia. Além das redações que você faz, existem recomendações. Então vamos supor que algum professor te conhece muito bem, ou você voluntariou para algum trabalho e essa pessoa te conhece muito bem. Existem cartas de recomendação no qual terceiros falam sobre como você é. Isso também tem um peso grande aqui. Você tem que mandar um histórico escolar. Então, no meu caso, eu mandei quanto eu tirei em todas as matérias durante todo o ensino médio. Mandei também o anterior, antes do ensino médio. Mandei da minha vida toda. Tem que fazer uma prova de inglês. Que essa tem algumas opções, mas vamos supor que você não foi educado em inglês, você aprendeu um curso extracurricular, você pode fazer o TOEFL, que é uma prova que não é tão complicada, e depois tem uma outra coisa que você faz de inglês que eu vou explicar depois, quando você entra, mas fazendo a nota de corte do TOEFL já está contando e não discrimina, quem gabaritar não é melhor do que a nota de corte, simplesmente se você não fizer a nota de corte você está fora. Você tem umas provas de múltipla escolha, é tipo um Enem deles, se chama SAT. Tem a opção de fazer a prova em inglês, que é o SAT 1, só que daí é mais para quem é bem fluente em inglês. Tem a prova de inglês, não só em inglês, todos os SATs são em inglês, mas existe o SAT cuja matéria é inglês, né? Inglês e matemática. Essa parte é opcional, se você for de fora você pode fazer o SAT de matérias. E daí você escolhe duas matérias, por exemplo, eu escolhi física e matemática. Então assim, você pode escolher o SAT Subject, que é o de matéria. E daí tem algumas outras partes. Tem uma parte mais biográfica que você manda. Então, um resumão das coisas que você faz. Eles querem saber, por exemplo, se você voluntaria para algum trabalho, qual que é o trabalho que você voluntaria, se você toca alguma coisa de instrumento, o que você toca, se você joga esportes, o que você joga. Se você ganhou alguma coisa legal, algum campeonato, seja intelectual, seja de esportes, o que foi. Então, tem espaço para você escrever bastante coisa. Tem até uma parte que eles falam, tem alguma coisa que você gostaria de ter nos contado e não nos contou ainda. Então, tem bastante espaço para você mostrar porque tem bastante sinergia com o que eles oferecem. Tem também algumas partes que são opcionais, mas que eu recomendo fortemente fazer. Por exemplo, se você começar a prestar cedo o suficiente, eles podem te dar o contato de um ex-aluno do MIT que esteja no Brasil ou que mora em algum lugar perto do Brasil. Algumas vezes as pessoas fazem Skype, mas presencialmente é melhor. Por mais que seja opcional esse lance de entrevistar com um ex-aluno, eu totalmente recomendo. Então, esse normalmente é o processo para prestar MIT. Tem mais detalhes no blog admissions.mit.edu. Inclusive, nesse blog tem vários blogs de alunos que mostram como é a vida aqui, para ver se é algo que você queira de verdade. E daí eu falei do inglês, porque muita gente pergunta do inglês. Vamos supor que você é aceito. Se você for aceito no MIT, tem todo um lance de você fazer uma prova
aqui para provar como está o seu inglês. É uma redação, na verdade, não sei se ainda é assim, no meu ano era assim. E dependendo de como você for, eles te colocam em 1 de 3 categorias. Se você manda muito bem, se fala fluentemente, eles falam categoria fluente. E daí, sendo fluente, você pode fazer qualquer aula do MIT logo no primeiro semestre já. Então, assim, não tem nenhuma limitação, você é fluente, pá, vai para qualquer aula do MIT. Existe também uma categoria intermediária, que se você mandar bem, mas não for totalmente fluente, eles te dão uma lista entre 5 e 10 diferentes matérias. Então tem, tipo, cozinhar em inglês, sei lá. Que não é, na verdade, cozinhar de cozinhar. Eles usam algumas coisas de artes ou de culinária para fazer você se aprofundar mais no inglês. Então, se você está nesse nível intermediário, eles falam, você tem que fazer uma dessas 10 aulas como aula de humanidades do primeiro semestre. Ou, se você ainda não é nem perto de estar fluente, você pode cair no lance que chama inglês para alunos bilíngues. E daí você acaba sendo obrigatório fazer essa aula no primeiro semestre. Eu, quando fiz esse exame, eu caí nesse. Então eu tive que fazer a aula que chama Tudo é com Números, né? Como eu falei no vídeo de números. Tem uma aula que chama 21F222. 21F é porque são Foreign Languages, línguas estrangeiras. E é inglês para bilíngues. Então você faz uma aula de inglês no MIT. Claro, não é aula simples, é uma aula para bilíngues, né? Mas você aprende mais sobre artes em cima disso. Então, esse é o processo geral de como prestar MIT, beleza? E daí isso acaba, tem gente que começa bem cedo, tem um negócio que chama Early Action, que você pode prestar antes dos outros, porque os resultados saem em 2 pacotes de resultados. Se você fizer o Normal Action, você acaba mandando as coisas até começo de janeiro, os resultados acabam saindo em março, e daí tem o Campus Preview Weekend, que eu vou falar em breve, em abril, tá bem?